Deus vai falar com você no seu coração. Saúdo mais uma vez os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor. Como o irmão Salles já havia falado, vamos ler aqui o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16. Nós vamos começar a partir do versículo, capítulo 14, versículo 16. A partir do versículo 14, vamos ler. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ainda no capítulo 14 de João, no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Ainda, meus irmãos, no Antigo Testamento, livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu azeite e vem. Aleluia. Irmãos, eu convido vocês agora nesse momento a fazer o que Zaqueu fez, quando ele viu que aquela multidão estava glorificando o nome do Senhor Jesus. Quando ele viu que Jesus estava para passar ali, ele não ficou parado. Ele subiu numa figueira brava. Ele subiu num lugar em que ele poderia ver o Mestre passando. Aleluia! E ele estava atento às palavras daquele homem, daquele Senhor, daquele Deus, que é só Jesus Cristo nas nossas vidas. De repente, Jesus olhou para a vida de Zaqueu e falou: pode descer, que hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia! Se você estiver atento à palavra de Deus nesta noite, se você estiver atento àquilo que Jesus tem para falar para você, pode ter certeza que Jesus vai falar a mesma coisa para você. Pode descer, aleluia, que hoje eu quero morar na tua casa, hoje eu quero pousar, dormir contigo, hoje eu quero fazer uma transformação na tua vida, hoje eu quero fazer uma mudança dentro da sua casa. Aleluia, glórias a Deus. Eu me alegro muito por essa palavra que o Senhor Jesus Cristo me deu sobre o Espírito Santo de Deus. Eu já havia preparado essa palavra há um bom tempo. Eu esperei de Deus que Ele viesse a me ajudar a meditar sobre esta palavra que fala da terceira pessoa da Trindade, que fala do Espírito Santo. Eu havia preparado, até vim aqui sexta-feira, mas houve um desencontro e nós não conseguimos trazer essa palavra. Mas, aleluia, fiquei até um pouco aborrecido por isso. Cheguei atrasado aqui, é verdade, mas, aleluia, fiquei pensando, será que era para eu realmente falar essa palavra? Daí, irmão João Cubas, foi culto de ensino naquela noite, e o pastor, ele leu 1 Samuel capítulo 16, aleluia, porque, meus irmãos, o Espírito Santo é o mesmo. Ele operou ontem, ele opera hoje e ele opera amanhã também na minha, na sua vida e na vida de todos aqueles que esperam da parte do Senhor. Eu quero falar do Espírito Santo. Quando Deus ele chamou Samuel ali para ungir Davi, ele falou: enche o teu vaso e vem. Encher o quê? Encher de azeite. Aleluia. Quando Jesus Cristo, meus irmãos, ele entra na nossa vida, ele envia o Espírito Santo Consolador. Eu quero falar para você, compare comigo, medite comigo. Um grande pedreiro que morava numa grande mansão, ele falou, olhou para o terreno vazio e disse: eu quero construir uma pequena casa naquele terreno. E fez aquela casa perfeita, porque o pedreiro era muito experiente. Ele fez aquela casa, mas com uma condição: ele deixou a porta daquela casa aberta. Por quê? Porque ele deu livre-arbítrio para aquela casa. Aquela casa poderia receber qualquer pessoa, o que quisesse. Só bastava a vontade daquela casa de receber.
E aquele pedreiro, ele saiu daquela casa depois de ter terminado, e a porta estava aberta. De repente começou a entrar animais ali, de repente começou a entrar bichos ali, e fazer todo tipo de bagunça, e fazer todo tipo de sujeira. Aleluia. E o filho daquele pedreiro falou: pai, desse jeito não dá. O Senhor fez aquela casa com tanto carinho, e agora olha a sujeira que está aquela casa. Eu vou ter que ir lá. E o filho daquele pedreiro entrou naquela casa, pegou uma vassoura, pegou um balde, pegou um pano, pegou água e começou a limpar aquela casa. Aleluia. Começou a tratar daquela casa, toda aquela sujeira começou a ir embora. E de repente, quando ele terminou, o desejo dele foi voltar para casa, foi estar junto do pai dele. E ele falou: pai, eu não quero que essa casa fique sozinha, porque eu sei que se essa casa ficar sozinha mais uma vez, esses bichos vão voltar a fazer sujeira dentro dela. Eu quero que alguém fique aqui dentro, cuidando dessa casa. Aleluia, meus irmãos. Essa casa é a sua vida, essa casa é a minha vida. Nós temos livre-arbítrio, foi o próprio Deus que construiu ela na nossa vida, aleluia. E nós, pela nossa fraqueza, pela nossa humanidade, deixamos muitas vezes a sujeira, o pecado, a tristeza entrar nesta casa. Mas Jesus Cristo uma vez falou: pai, eu vou descer na terra, eu vou derramar o meu sangue, aleluia, através do meu sangue, todo o pecado vai ser purificado, eu vou lavar aquela casa, eu vou lavar a vida daquelas pessoas, aleluia. E hoje eu posso falar que se você receber a palavra do Senhor na sua vida, você vai ter a sua casa arrumada, você vai ter o seu coração limpo. E ele falou: pai, eu quero que alguém fique morando naquela casa. Na palavra que lemos no livro de João, o próprio Jesus disse: eu vou, mas eu vos deixarei o Consolador. Consolador, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Consolador, meus irmãos, aleluia, é aquele que vem limpar a nossa vida, é aquele que não deixa o pecado entrar na nossa vida, aleluia. Ele nos reveste de poder, ele nos reveste de graça, ele nos reveste da unção. Glórias a Deus. Só basta eu e você nesta noite enchermos a nossa vida de azeite. O azeite significa pureza, o azeite significa iluminação, o azeite significa purificação. Aleluia. Aceite Jesus nesta noite e aceite também o Espírito Santo fazendo mudança na sua vida. Glórias a Deus. Nós vemos também em 2 Reis, aleluia, glórias a Deus. Em 2 Reis, meus irmãos, aquela viúva, ela não tinha nada, ela estava a ponto de morrer. E de repente o profeta chegou naquela casa e falou: o que está acontecendo com a sua casa? O que está acontecendo com a sua família? E disse ela: eu não tenho nada, só apenas um pouquinho de azeite. Se você tem um pouquinho de Deus na sua vida, Ele vai fazer esse pouquinho se tornar em abundância. Se você tem um pouquinho de fé, se você tem um pouquinho de temor, aleluia, Deus vai fazer você ser um grande pregador da palavra de Deus, ser um grande, aleluia, conselheiro vindo da parte do Senhor. Só basta você ter um pouquinho, que nesta noite Deus vai pegar esse pouquinho e vai multiplicar na tua vida. De repente aquela mulher falou: eu tenho um vaso, aleluia, eu tenho apenas pouco vaso. E o profeta disse: vai pela redondeza e pegue todos os vasos que você achar, pegue todos os vasos que você encontrar. O que significa isso? A sua casa, você é o vaso, o seu marido é vaso, a sua esposa é vaso, o seu filho é vaso, o seu irmão é vaso, o seu pai, a sua mãe, tudo é vaso, aleluia. Precisa apenas você concentrar a sua energia no Senhor, concentrar a sua oração, concentrar a sua adoração no Senhor, que cada vaso que tem na sua casa, o Espírito Santo vai descer e vai encher, aleluia, glórias a Deus. Eu dei aula na escola dominical sobre esse assunto, meus irmãos. Eu falei, por muito tempo eu não conhecia o Espírito Santo de Deus, eu apenas ouvia falar do Espírito Santo.